a todos e todas. Estamos iniciando a nossa aula de hoje, já estamos no mês de março, né? Dia 2 de março, terça-feira, 9 horas. O nosso compromisso da aula síncrona. Propriedade, eu vou falar um pouquinho da evolução, né? A gente começa com a posse, né? Quando a gente fala de propriedade, a gente começa com a posse. Por que a posse merece a proteção, né? Porque, na verdade, ela espelha a exteriorização da propriedade, né? E apresenta um forte indício da sua existência, né? E é um direito, né? Então, é o que nós falamos até agora, né? Em relação à posse, né? Toda essa estruturação, todos os direitos, né? Que são, que garantem, né? A posse, né? Obviamente, inclusive, existe vários estudos, né? Que estão buscando, né, a garantia da posse, que a preocupação é de nós termos instrumentos, né, que dê uma garantia muito maior à posse do que ela tem hoje. A propriedade, ela espelha definitivamente aí um direito, né, e aí a compreensão, né, a extensão próprias de cada povo dessa estruturação de propriedade, né. A gente vai falar um pouquinho da função social, vai falar um pouco dessa estruturação diferente, né, que é um pouco dessa concepção moderna, né? Ela tem algumas influências, né, no curso da história dos povos e traduz também, isso se traduz em uma consequência direta, né, da organização política. Então a gente vai estruturar um pouco também e falar um pouco sobre isso, né? Então, a propriedade, tá? Ela não tem uma precisão da época, né, do seu aparecimento. Já na lei das 12 tábuas, né, que eu pontuei para vocês, né, em alguns momentos, né? Propriedade, né, como que era a tomada do inimigo, a propriedade, né, aí você tem compra e venda de propriedade, a aborda de delitos cometidos contra a propriedade. Então, a 12 tábuas, né, que é promulgada lá 450 anos antes de Cristo, né, enfim, ela tem 12 tabletes de madeira lá, enfim, afixado lá no Fórum Romano, né, e para que todos pudessem lê-las e conhecê-las, né? Então, ela tem toda uma sistematização do direito da época. Aí a gente salta um pouco para a Idade Média, né? A propriedade ela perde aquele caráter unitário, né? Ela passa por diferentes culturas que modificam conceitos jurídicos, né? Da propriedade, que ela passa a ser ligada à soberania nacional, e ela tem lá o sistema de vassalagem, né? Então ela é ligada, né, fidelidade do trabalho em troca de proteção, né? Então, e aí as pessoas não eram donos do solo, né? O direito canônico, ele introduz, né, a ideia do homem legitimado ao adquirir coisas, né? Então, a propriedade privada, né, como garantia da liberdade individual. Enfim, ela tem aquela iminência da propriedade privada, né, como a própria natureza inseparável, né, do homem, né, e, enfim, o homem deveria usar a propriedade, né, de forma justa, né. E a própria Revolução Francesa, lá no Código Napoleônico, né, ela introduz a ideia individualista, extremista do Instituto, né. Essa instituição da propriedade individualista, né, ela vai perdendo seu sentido com doutrinas socializantes, então ela passa por uma modificação ao longo do tempo. Bom, a propriedade é o direito pleno, né? O direito real pleno, né? Então é o direito real pleno e é o direito real sobre a coisa, que aí ela tem todos os poderes, né? O artigo 1225 tem lá todos os direitos reais. Então tá lá, direitos reais, propriedade, né? Que é sobre a própria coisa, superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, sobre coisas alheias, né, e direitos de réis de garantia, penhor, hipoteca, anticrédito. O artigo 1228 fala sobre a propriedade, né? Então, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor, enfim, quais são os poderes da propriedade. Usar, gozar, dispor, haver, né? A partir de usar, eu vou me servir, né? Para gozar, eu vou usufruir dos frutos, né?
O que é dispor, né? Dispor é faculdade, né, de alienar. Reaver, né? Eu recupero a coisa a qualquer momento, tá? Recuperar. Então, esses são os poderes da propriedade. Função social da propriedade, tá? A propriedade, ela deixa de ser um direito subjetivo, né, do sujeito, e tende a tornar-se uma função social. Então, o proprietário pode executar certa tarefa social, né? Ele está vinculado, né, à função social, ele tem que cumprir a função social, né? Então, a propriedade, nesse sentido, não é um direito inatingível, né? E sim um direito que tem constantes mudanças, né, e passa a se modelar as necessidades sociais, né, as quais obrigatoriamente a propriedade tem que responder. O direito da propriedade deve ser exercido em consonância, né, com as finalidades econômicas e sociais. A questão social. Na Constituição Federal, né, eu tenho o direito de propriedade, no artigo 5º, mas eu tenho, é garantido o direito de propriedade, né, desde que ela atenda à função social, tá? Então, a propriedade tem que atender à função social. No 170, na ordem econômica da Constituição, a função social da propriedade, tá? Inciso 3º, né? Então, na ordem econômica, a propriedade tem que cumprir a sua função social. No artigo 182, né, a propriedade urbana cumpre a sua função social. Como que a propriedade vai atingir a função social? A função social, ela vai estar expressa, né, tá, no plano diretor. Então, eu tenho, dentro da ordenação da cidade, né, a condição expressa no plano diretor da função social, tá? Então, a função social, aí eu tenho o artigo 186, a função social é cumprida quando a propriedade rural seja produtiva, tá? Então, veja bem, na área urbana, a função social, ela está expressa no plano diretor, tá? Então, ela vai para a Constituição Federal, ela é regulamentada pelo Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. O plano diretor, ele detalha a função, né, como eu tenho que cumprir a função social. Na área rural, a função social é analisada a partir da sua condição de propriedade rural produtiva. Algumas limitações da propriedade. Então, a propriedade ela é limitada pela lei de parcelamento do solo urbano, tá? Então, eu tenho leis municipais, né? O município estrutura como você vai construir, como que você vai usar determinados espaços das cidades, é determinado como você tem que usar, o que você pode construir e tal. Então, essas limitações da propriedade. O condomínio também estrutura lá na sua convenção, né, como funciona. Então, você, como proprietário de um apartamento, você obrigatoriamente tem que cumprir, né, algumas determinações estabelecidas pela convenção. O direito de preferência, que a gente fala preempção, né, que pode ser estruturado na cidade. Então, eu não posso vender minha propriedade diretamente a outrem, eu tenho que oferecer primeiro ao município, enfim, tem toda essa estruturação. O direito de vizinhança que se estabelece a partir de várias condições, né? Então, você não pode construir um prédio que, de certa maneira, atrapalhe o seu vizinho, tá? Então, a legislação que vai estruturar isso, né? Mas você tem que preservar o seu prédio, tem que preservar o vizinho. Então, a sua propriedade tem que cumprir determinadas limitações, né? E aí eu tenho as limitações estabelecidas, né, que são voluntárias, né? Então, a partir do momento do testamento, eu posso estabelecer algumas formas de limitações, né? Então, eu posso determinar encargos, né? Na doação é a mesma coisa. E no contrato de compra e venda, né? Eu posso fazer isso de maneira unilateral ou no contrato, né, que eu faço obrigatoriamente tem que ser vontade das partes. Aí eu tenho modalidades, né? A modalidade plena, o proprietário dispõe de todas as prerrogativas, né? Quais são as prerrogativas? Uso e disposição, né?
Posso usar, gozar e dispor, tá? Então, aí eu tenho uma modalidade da propriedade plena, limitada, né? Eu tenho limitações, bem simples, né? Então, por exemplo, o nu proprietário, né? É o nu proprietário. O senhor do prédio serviente, né? O prédio hipotecado, situação que eu não posso alienar por pré-determinação, tá? Bom, aí a gente tem extensão do direito da propriedade, tem uma chamada extensão vertical. O proprietário de um bem raiz deve estender para cima, para baixo, a determinada altura e profundidade, enfim. Eu posso utilizar o prédio da forma que convier, obviamente, né, observado as condições do direito municipal. O município, tá, ele regulamenta, né? E o Código Civil, né? A propriedade de solo abrange espaço aéreo, subsolo, né? Correspondentes, né? Em altura e profundidades úteis ao seu exercício. E lá no 1230, né? A propriedade do solo não abrange jazidas, minas e demais recursos minerais, tá? Então, eu tenho que observar essas questões e observar as leis municipais, eu tenho que observar o direito de vizinhança, tá? Então, é uma questão, tá? O que vem para esse segundo ponto, né? Que é o espaço aéreo, né? Prevalece aí a utilidade do exercício, né? Então, aquisição da propriedade, eu tenho os formatos, eu tenho o contrato como um dos instrumentos, né? Eu tenho a aquisição originária, que a gente vai falar um pouco depois, que vem através da uso capião. Eu tenho a aquisição através do contrato. Através do contrato, eu tenho duas formas, né, bem claras. A tradição para imóveis, né? A propriedade, né, imóvel, tá? Ela só se concretiza com a tradição. E a transcrição imóvel, tá? Imóveis. Ok? Transcrições é imóvel. O que é isso aqui? É o registro, tá? Eu tenho lá registro de imóveis, tá? Quais aí os modos, né? Os modos de aquisição é o originário, ocorre quando a coisa está desvinculada de qualquer relação com o titular anterior, considera-se como ocupação, né? Então você, no caso, aí é o caso típico da uso capião, né? Através da detenção, você se torna proprietário. É uma chamada forma originária, né? A partir da detenção. No decorrer do tempo, né? Você permanece e aí você, à frente, você pode usucapiar. Forma derivada, eu tenho a transmissão, né, de um proprietário para outro via contrato, intervivos ou causa-morte. O adquirente, né, faz a aquisição, né, então eu tenho aí a compra e venda, enfim, ou através da doação, que não é uma compra e venda, então eu tenho um mecanismo derivado, tá? E aí eu tenho na sucessão, mais especificamente, tá, uma forma singular, quando é individualizado, né? O legatário recebe, né, o título de alguém, né, efetivamente, né, uma casa, um veículo, né, então eu posso receber isso através de uma sucessão ou a sucessão universal, singular a universal, né, quando você tem a universalidade do patrimônio, né, aqui o inventário, então eu tenho lá a universalidade dos bens, que eu vou fazer a divisão lá para os herdeiros. Como que eu adquiro a propriedade imóvel? Via contrato, eu tenho a transcrição. Registro de imóveis. A gente vai falar, né, depois da Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos, mais voltado para o registro de imóveis, tá? Então, como é que funciona? Eu tenho todos os procedimentos lá nos artigos lá 174,
eu tenho lá no 182, eu tenho no 186, eu tenho no 228, eu tenho no 236. Então, esses artigos lá é que vai especificar o que eu tenho que fazer. Eu tenho a propriedade, aquisição da propriedade de imóvel pela cessão, tá? Então, tenho lá no artigo 1248, né? A cessão, eu tenho algo principal que se junta, né? Alguma coisa se junta a esse principal, né? E eu posso fazer a aquisição. Então, aí são acréscimos, né? Que sofre aí que a coisa sofre aí no seu valor, em razão de qualquer elemento externo, um tipo de benfeitoria. A gente vai ver aqui formação de ilhas, avulsão, aluvião, né? Então a gente tem mudança lá de curso de rios. Então vamos ver um pouquinho isso. Formação de ilhas. Então tá lá no artigo 1249, as ilhas se formam em correntes comuns ou particulares pertencentes aos proprietários ribeirinhos ou fronteiriços. Veja bem, eu estou falando de direito privado, tá? Então, rio que não é navegável, espaços privados. Então, o que acontece? Com a formação de ilha, que são sedimentos, né? Eu posso fazer a cessão dessa ilha observado, né? As minhas condições limítrofes, né? Então eu tenho que observar o meu limite, além desse limite pertence a outra pessoa, tá? Então eu mostro um pouco isso. Eu tenho aqui, eu vou numerar para ficar, tenho aqui 1, eu tenho aqui o 2, tenho aqui o 2, eu tenho aqui o 3, né? Então, veja bem, eu tenho a formação de uma ilha aqui, aí o que eu vou pegar, né? As margens, essa parte da ilha pertence ao proprietário 1. Aqui, o que acontece? Eu tenho um limite aqui, né? Tá vendo? Ó? Tem um limite aqui, né? Do 3 e do 2. Então, parte dessa ilha vai para o 3, parte dessa ilha vai para o 2. Bom, de maneira simplificada, né? Então, na verdade, é o seguinte, formou ilha, né? Eu tenho a formação de uma ilha. Eu estou falando de privado, estou falando de direito privado, formou uma ilha, o que eu tenho que fazer? Fazer as medições, observar os limítrofes e dividir, né, para quem atingir os espaços. Parte da ilha vai para o 2, parte da ilha vai para o 3 e a outra parte maior vai para o 1 e faço a aquisição da minha parte nessa ilha, tá? Então isso seria formação de ilhas, uma aluvião própria, né? Então, o que acontece? Eu tenho a margem do rio que ficava um pouco mais adentro, vou encostando sedimentos, né? Tal, né? E essa, né? Eu tenho um espaço maior agora aqui, tá? Então, veja bem, esse espaço aqui, se você pegar o meu documento de registro, né? O limite anterior era aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as medições necessárias e vou agregar isso aqui. Por acessão, eu vou agregar isso aqui, tá? Por acessão, eu vou agregar essa parte da terra, tá? Então, os acréscimos formados, sucessiva, né, imperceptível, né? Depósito de aterros naturais, né? Ao longo das margens correntes ou desvio das águas dessas, né, que a gente chama de força de aluvião, pertence aos donos dos terrenos marginais sem indenização, tá? Sem indenização. Então eu faço o quê? Uma cessão sem qualquer tipo de pagamento, tá? Então houve um acréscimo formado aí por depósito de aterros naturais. Eu tenho aluvião impróprio, tá? Que é o contrário, a margem do rio se afasta, tá? Como está mostrado aqui, né? Então, agora o meu limite ia até aqui, tá? O que acontece? A margem se afastou, né? Eu vou agregar. Só que eu tenho aqui proprietário A e proprietário B, tá? Então, eu tenho aqui um limite pré-estabelecido. Eu tenho que obedecer o limite. Então, essa parte aqui, o proprietário A faz a aquisição, tá? Por acessão, tá? E essa parte aqui, o proprietário faz aquisição por acessão, tá? Então, o A não pode pegar tudo isso aqui não, tá? E o B também não, tá? Eu tenho que fazer a divisão por limite. Força da avulsão, né? Então, a avulsão, ela tem aquela questão do desmembramento súbito, né? Então, a parte da terra, né, segura do imóvel, né, sai de um canto e vai para outro, né?
Então eu tenho essa parte aqui, ó, essa parte da terra, tá? Essa parte da terra, tá? Que por um motivo qualquer, tá? Por um deslocamento qualquer, normalmente isso por ordem natural, né? São cheias, né? Que conseguem movimentar as terras. O que acontece? Eu tenho a terra aqui, e aí, né? Uma cheia qualquer, a terra sai daqui e vai para cá, tá? E vai para cá. O que acontece? O proprietário B perdeu essa parte da terra, tá? O proprietário A ganhou essa parte da terra. Ok. E aí? O proprietário B tem um ano para cobrar a indenização, tá? Então lá, no 1251 diz o seguinte: quando, por força natural violenta, uma porção de terra se deslocar de um prédio e se juntar a outro, a gente chama de força de avulsão, né? O dono adquirirá a propriedade do acréscimo, sem indenizar o dono do primeiro, ou sem indenização, se um ano ninguém houver reclamado, tá? Então veja bem, esse deslocamento, né, eu tenho um ano para reclamar a indenização. Reclamado, eu tenho que indenizar. Abandono aí de alvéolo, que a gente chama, né? Então o rio seca, tá? Definitivamente, eu posso o rio pode modificar o seu leito, né? Ou efetivamente secar, e é o que tem ocorrido aí em várias regiões do país, até com relação às nascentes. Mas o rio, quando desvia o seu leito, né, para o lugar para onde vai a água, não é indenizado. Então as pessoas perdem parte da sua terra. E no lugar onde a margem deixa de passar agora, pode ser adquirida por acessão nas terras, obedecido os limítrofes de cada proprietário. O artigo 1252 diz: o alvéolo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das suas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos onde as águas abrirem novo curso. Onde era o rio, secou, não tenho mais água aqui, e aí essa propriedade está dentro da água, ela fica aqui, tá? Então eu tenho aqui, né, o meridiano do alvéolo, aí parte da propriedade vem para cá, parte da propriedade vem para cá. Então essa parte do rio, o proprietário A faz aquisição por acessão. Essa parte do rio, o proprietário B faz aquisição por acessão, tá? Então, A e B, tá? Aí nós temos a acessão por construções e plantações, tá? Que é uma outra estruturação, né? Então, toda a construção ou plantação existente lá no 1253 em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, né? Até que se prove ao contrário, né? Então, e aí o 1255 diz claramente: aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções. Se proceder de boa fé, terá o direito de indenização. Então é relativamente simples, né? Se eu construir ou plantei, né, dependendo da situação, eu posso ter a indenização ou não, tá? Se o construtor estiver de boa fé, invasão do solo alheio, eu tenho a possibilidade de adquirir, né, se eu exceder a 20ª parte deste, tá? Desde que seja de boa fé. Então veja bem, cuidado para plantar e para construir. Nas cidades a gente tem muitas situações, né? A pessoa entra no terreno do outro. Então, para construir você tem que fazer as medições, fazer as verificações. Não feito isso, você tem a possibilidade, inclusive, de sofrer a demolição, né, de parte do seu prédio, ou perder a sua plantação, no caso da área rural. Então, esses cuidados observados a boa fé e má fé, você tem as condições, né, como eu coloquei, de adquirir ou de receber indenização em algum caso. O acesso natural de animais, tá? Ele não tem a previsão, né, no código, mas a doutrina fala sobre isso, né? O animal doméstico, né, que passa a viver em outra propriedade, né? O proprietário tem que deter o direito, ele fica na condição de chamada res nullius, né?
Então, se o animal não foi atraído, né, você tem que retirar, senão até com a possibilidade de dar uso capião igual a móvel, né, e imóvel. Então, o que é uso capião? Um modo originário da aquisição do domínio, né, efetivamente, né? Como que ocorre isso? Através da posse mansa e pacífica, né? Que aí é o principal elemento, né? E aí eu relaciono isso, né, a determinado lapso de tempo, né, que eu vou mostrar um pouco à frente, tá? Então, o tempo que vai fazer com que eu tenha a possibilidade de usucapir, móvel ou imóvel, tá? Então, ele se constitui um direito, né, à parte, independente de qualquer outra relação jurídica, né, com o antigo proprietário, tá? Então, a sua relação da usucapião não tem a ver com o antigo proprietário. Para usucapir, eu não preciso, né, obviamente, de qualquer relação com o proprietário anterior. Após determinado tempo, né, eu tenho algo chamado prescrição aquisitiva, tá? Então, eu tenho direito de aquisição. A prescrição aquisitiva me dá o direito de adquirir um imóvel, né? Em contraponto, né, a prescrição extintiva, que é o antigo proprietário perde a propriedade, tá? Então, a usucapião ordinário, né, está lá no 1242, adquire também a propriedade do imóvel, aquele que continua e incontestavelmente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos, tá? Está no artigo 242 para moradia, né? E aí o justo título, né, se traduz na boa-fé, né? Não se discute, tá? Usucapião extraordinário, né? Está lá no 1238. Veja bem, com 15 anos, né? Mesmo se for de má-fé, tá? Podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, o qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóvel. Então, eu tenho a usucapião constitucional habitacional e prolabore, né? No artigo 183 da Constituição, o artigo 183, ele diz: quem possuir, né, como sua área urbana até 250 metros, né, por 5 anos, né, e não pode ter outra propriedade, então tem algumas condições, ele pode adquirir o imóvel, né, pela usucapião, né? 191, eu estou falando área urbana, tá? Aquele que, não sendo proprietário do imóvel rural ou urbano, possua como seu, tá, por 5 anos, sem oposição, área de terra em zona rural, tá, não superior a 50 hectares. De qualquer maneira, tá, tanto numa situação como outra, eu não posso ser proprietário de imóvel para fazer a aquisição pela usucapião, tá? São condições específicas, tá? O Código Civil, depois ele traz lá no 1239, né? Ele, não sendo proprietário de imóvel rural urbano, né? Possua como sua por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, né? Então ele intercala aqui com a Constituição, aqui a área urbana, tá? No 1240 do Código Civil, até 250 metros, né? Então ele interliga aqui com o artigo 183 da Constituição. Então, veja bem, eu tenho a ordinária, extraordinária e tenho condições específicas, né, da usucapião para a área urbana, né, e para a área rural. O direito hereditário, eu posso adquirir, né, pelo direito hereditário, né, a sucessão, enfim, tem toda uma estruturação para a sucessão, né. Então, eu vou abrir a sucessão. Eu abrindo a sucessão, né, a herança já se transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, né. Então, eu tenho já a condição, né, a aquisição, né, da propriedade pelo direito hereditário. Eu tenho duas condições muito claras, tá? Eu posso aceitar 1804, artigo 1804, né, que vai tratar, né, do aceite da herança, tá? Ou eu posso renunciar, tá? Que está lá no 1806 do Código Civil, tá?
A recusa tem que ser expressa, tá? A recusa tem que ser expressa. Faço isso através do inventário ou nós temos agora a possibilidade também de fazer no cartório. Perda da propriedade, tá? Então tá lá, quais são as situações de perda da propriedade? Alienação, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu vendi o imóvel. Venda. Pela renúncia, a renúncia eu acabei de falar, tá? Então lá no inventário, né? Eu de forma expressa, né, manifestei a minha renúncia, tá? Ou a renúncia também por outros motivos qualquer, tá? Por abandono, né, simplesmente não deixei de cuidar do meu imóvel. Perecimento da coisa, né, a propriedade pode ter perecido, enfim, isso em decorrência de situação da natureza, a coisa pode perecer, ou pela desapropriação, tá? Isso é pelo poder público, né? Poder público. Eu posso sofrer a desapropriação para a construção de uma avenida, enfim, ou de uma praça, ou por qualquer motivos relacionados à situação do planejamento da cidade. O artigo 1263, né, que é quem se assenhorar de coisas sem dono para logo lhe adquirir a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Chama de ocupação, tá? Então veja bem, eu acho alguma coisa, tá? Obviamente alguma coisa sem dono, tá? Então veja bem, não é pelo fato de eu achar alguma coisa, né, que eu posso me assenhorar dela, tá? Porque eu tenho que fazer a devolução, mas eu tenho coisas sem dono que eu posso me assenhorar e depois usucapir, tá? Então na propriedade imóvel, a usucapião é 3 anos, tá? 3 a 5, dependendo de boa fé e má fé, tá? Especificação, né? É aquele que, trabalhando em matéria-prima, em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário, né? Se não puder restituir a forma anterior, né? Então veja bem, é uma forma específica, né? Eu vou transformar alguma coisa e me torno proprietário. Obviamente que eu vou mostrar à frente, eu tenho que fazer a indenização dessa matéria-prima em alguma situação. Aquisição da propriedade imóvel, né? Tá lá no 267. O que a gente falou, né? Propriedade de coisas, né? Das coisas se transfere pelos negócios jurídicos através da tradição, tá? Então ficou claro, a tradição, né? Na coisa móvel, tá? Então eu compro e recebo. Recebi, sou proprietário, tá? Comprei o livro, passei no caixa, paguei, recebi, peguei a nota fiscal, né? Sou proprietário. Então, a tradição, né? É a entrega da coisa. Aí eu tenho algumas situações, né, dentro da propriedade imóvel, né? Que podem criar algumas situações diferentes, né? Então, as coisas, ela pode, em algum momento, pertencer a diversos donos, né? Por confusão, né? Por comistão, que é a mistura, né? Ou por adjunção, né? Não houve o consentimento, mas as coisas se misturaram em algum momento, né? E aí eu tenho a situação, ou se eu puder separar, né, sem deteriorar, é uma situação. Se eu não puder separar, né, é outra. E a gente vai falar um pouco aqui, a gente vai transitar um pouco agora dentro desses pontos que são importantes. Então, não sendo possível separar, né, ou exigindo dispêndio excessivo, tá, subsiste indivíduo o todo, né? Então veja bem, aí eu tenho o quinhão proporcional, é o condomínio especial, né, sobre o valor da coisa, tá? E aí o que acontece? No condomínio especial, as coisas que se misturaram terão que ser feito a valoração. A valoração é que vai me dar a proporcionalidade do meu quinhão. Se uma das coisas puder
considerar principal. Então, veja bem, se eu tenho alguma coisa principal com maior valor, eu indenizo aos outros. Então, eu tenho algo com valor muito superior, eu indenizo os outros proprietários. Então, é o seguinte, ó, eu tenho a mistura de água e sal. Tenho a mistura de água e sal, é uma mistura homogênea. Essa mistura, ela não aconteceu por consentimento desses proprietários. Então, eu tinha um carregamento de sal, e eu tinha ao lado um carregamento de água mineral, por exemplo. E aí, em algum momento durante a viagem, isso se misturou. Então, isso não é feito com consentimento. Então, eu não consigo separar esse negócio mais. Tá? Então, isso virou uma salmoura, né? Que eu vou ter que... Eu posso usar isso aqui, né? Não sei, posso. De repente, eu posso utilizar isso para alimentar gado, sei lá, alguma coisa assim. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer a proporcionalidade disso. Tá? O custo do sal e o custo da água. E aí eu vou estabelecer o quinhão. Por quê? Eu não consigo separar isso aqui. Tá? Agora eu tenho água e óleo que se misturaram. Tá? Então, o que acontece? Isto eu consigo, através da sucção lá, eu consigo fazer a separação, tá? Então eu pego a água, volta para o seu lugar, seu devido lugar, e o óleo volta para o seu devido lugar, tá? Então veja bem, isso acontece sem o consentimento, tá? Então são situações que houve a mistura, e aí eu preciso, de alguma maneira, tentar resolver a questão. Aqui eu pego o meu óleo, tá? Pô, para fazer a sucção desse negócio, custou 100 conto, tá? Aí 50, aqui tem o dono A, aqui tem o dono B. 50 para o dono A e 50 para o dono B, tá? Mas eu consegui fazer a sucção, tá? Lógico, gente, aqui tem um negócio. Se esse troço todo aqui custa 25, então, pô, eu não posso gastar 100, tá? Mas isso aqui custa 2.000. Vale a pena gastar 100, tá? Então, é isso, tá? É bem simples aí, não tem... A comissão a gente chama de mistura sólida, né? Então, eu coloquei aqui grãos, né? Vários tipos de grãos aqui e tal, né? Então tem um carregamento lá no navio e de alguma maneira os containers lá estourou as portas e aí o que acontece? Quando eu vou descarregar, tem esse negócio todo aqui para resolver. Pô, como é que eu vou fazer? Isso aqui pode se transformar depois num sei lá, um alimento para gado, por exemplo. Tá, aí, por exemplo, aqui eu tenho umas palhas de arroz custa, o total da carga do arroz é 100, aqui tem uns grãos de milho, o total do milho é 20, eu tenho umas ervilhas aqui, o custo da ervilha é 10, né? Então o que eu vou fazer? O alimento pagado eu vou vender por 1.000, né? E aí eu vou pegar essa proporcionalidade, né, e fazer a divisão, tá? Então isso se tornou um condomínio especial, tá? Porque veja bem, se eu for fazer a separação disso, vai me custar 5.000. Eu tenho que contratar, né, 40 funcionários para trabalhar 30 dias, então pô, não vale a pena. Então eu vou fazer disso aqui, ó. O pessoal de ração falou, não, eu compro isso aí, né, pago 1.000, né, sim, aí eu vou fazer a proporcionalidade, enfim, tá, tudo bem, a carga valia 10, né, a carga valia 10.000, não vou conseguir recuperar, vou ter uma perda mesmo, tal, enfim, mas eu, né, pelo menos a minha perda não vai ser total, tá. Então é um pouco para mostrar para vocês, né, a estruturação disso. Então eu vou lá no código, né, e a gente tem a liberalidade, né, de resolver isso, né? Então é lógico,
Por que consta na lei? Porque aqui eu posso encontrar aqui o cara que fala, não, a proporção aqui era 30%, aí o cara fala, não, eu quero 50%, tal, não, mas a lei determina que seja 30%. Então eu consigo resolver isso via judicial. Regra geral, tá, gente? Isso aqui é resolvido de maneira amigável. A disjunção que eu falei que eu falei anteriormente, né? Se eu tenho algo de valor superior, eu posso indenizar e ficar. Né, eu tenho aqui um selo, né? Que vale 5 mil, tá? E coloquei isso no mapa, no álbum do Zela. Tá? A situação de eu colocar o diamante, né? Eu forjar um diamante numa peça de ouro, uma peça de prata, então permanece o diamante, tá? Então é isso, é a relação do valor, tá? Que vai me dar a possibilidade de indenizar, fico com a coisa, tá? Então é isso, tá? Então me dá essa possibilidade. Regras. É um pouco do que eu falei, só para reafirmar. A legislação é muito clara, então é muito tranquilo, tá? Então é o seguinte, né? As coisas têm dono, tá? Eu posso separar sem danificá-la, tá? Então, A e B, cada um leva o seu e acabou, fim de papo, tá? Eu tenho um custo de 100, como eu mostrei, para separar 50, tá? É isso, tá? Então, não teve custo nenhum, então morre. Tá? Então é isso, tá? O custo da separação, se houver, tá? Então, separou, cada um leva o seu, né? Não é possível separar, né? Ou a coisa é muito onerosa para separar. Isso é um condomínio forçado, tá? Quando eu tenho um condomínio, eu vou dividir quinhão, tá? Então a proporcionalidade, o percentual de cada um. A tem 10%, B tem 20%, tá? Faz a separação. Na instituição do condomínio, eu vou ver o que misturou lá e o que vale, qual seria o percentual do valor. No caso do selo, eu indenizo a outrem, né, se o selo for principal, tá? Então eu indenizo se o diamante é principal quando forjado na prata, entendeu? Então eu pego quanto vale a prata, 100, eu pago a prata e o anel fica meu, tá? Então tem um anel forjado na prata com diamantes. Por outro lado, gente, que é muito claro, né? Estas regras, tá? Essas regras aqui são supletivas, tá? Elas não são imperativas, né? Então, o que significa isso? Elas podem ser modificadas pelas partes, tá? Então, obviamente, que eu vou me estruturar aqui dentro do que está acontecendo para que eu tenha a melhor adequação possível, né? O patrimonial, né, privado, predomina a autonomia de vontade, tá? Então, vamos sentar aqui e vamos discutir o que nós vamos fazer. Bom, gente, as ações da tutela de propriedade, a gente vai tratar um pouco mais à frente, eu só vou fazer o enunciado aqui, ação reivindicatória, que eu vou buscar o quê? Eu vou reaver, né, a propriedade. Vocês lembram? Eu não misturo ação petitória, nós estamos falando de ações petitórias com ações possessórias, tá? Isso é importantíssimo. Ação possessória, eu discuto o quê? A melhor posse, né? Ações petitórias, né? Tem uma outra estruturação. E ação reivindicatória, né? Eu estou tentando reaver, né, a propriedade, tá? Na ação confessória, aí a destinação dela é voltada para a certidão, né, se ela for negada ou contestada, né, e aí a ação, se eu quero apontar a ausência da certidão, eu vou usar a ação negatória, né, e a declaratória
no momento que eu tenha que dissipar dúvidas em relação ao domínio, tá? É um direito imperativo, né, potestativo, do titular. Eu posso discutir, né, a relação do domínio, tá? E o mandado de segurança é o caso, né, da ofensa concreta do proprietário por uma autoridade pública, né? Então há uma discussão em relação à propriedade, e eu tenho um mandado de segurança como uma instrumentalização para garantia.